Quando nós abrimos a Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1 e o versículo 29, vai dizer assim: e no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós paramos para meditarmos, refletirmos em algo que aconteceu, Deus, Ele mandou 10 pragas no Egito. Deus atordoou e perturbou o coração de Faraó, a ponto que Deus fez tudo isso para tirar um povo que estava escravizado há 430 anos. Agora aí foi uma promessa. Essa promessa ninguém quer. Agora eu vou pregar para dentro aqui agora, porque quando desce é assim mesmo. Deus fez uma promessa a Abraão que esse povo seria escravo. Só prega sua sobrevivência, mas eu não prego sua sobrevivência, eu mostro a realidade da Bíblia. Está escrito isso. E eu acho interessante que na hora que eu estou transmitindo, o Espírito Santo desce ao meu coração essas reflexões, esses fatos. Deus fez essa promessa a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai no meio da tua parentela, capítulo 12 de Gênesis, e vai para uma terra que ainda te mostrarei. E nessa caminhada Deus faz a promessa a Abraão, dizer: o teu povo, esse povo vai ser escravo no Egito. Tá, promessa é essa? Quem quer? Vai pregar isso hoje na igreja. São detalhes de quem estuda a Bíblia minuciosamente e não só vai pregar somente chave, decreto, só vitória. A vida não é só vitória, só na boca da cantora que ela canta lá. A vida não é só vitória. Bom, esse povo está escravizado 430 anos. Deus prepara um homem que tinha matado alguém e tinha enterrado. Este homem é Moisés, um homem polido. Moisés não era gago, nunca foi. Moisés era um homem culto, um homem instruído em todas as ciências. E Estevão vai falar sobre isso no Atos dos Apóstolos. Quem era Moisés? Agora, como é que nós vamos entender quando alguém vai dizer que tinha dificuldade de falar? Isso aqui é fácil. Quem fala inglês aqui fluentemente para ir para os Estados Unidos? Mas se alguém vir de lá para cá, vai falar inglês aqui fluentemente e vai ter dificuldade de falar o português. Mas com o passar do tempo e com o passar dos anos, ele vai aprimorar a língua portuguesa e vai ter dificuldade de falar inglês. Por mais que ele veio de lá e é de origem dos Estados Unidos. Isso é fácil de entender. Não tem dificuldade. Quando Moisés vai dizer assim: eu tenho dificuldade, eu sou pesado de língua. Claro, Moisés está 40 anos no deserto, só tomando conta de ovelha do seu sogro Jetro. Você já imaginou 40 anos assim? Eram as ovelhas que Moisés tomava de conta. Essa é a realidade. Só que quando Deus apresenta e faz o chamado depois que ele fez, aí ele disse: eu tenho dificuldade. Como eu vou ter dificuldade de ir até Faraó? Da onde eu vivi, da onde eu cresci, aonde eu aprendi, aonde eu fui ensinado, instruído, agora eu tenho dificuldade. Porque é 40 anos, filho. É aquela coisa, é você deixar a sua originalidade e tudo que você aprendeu no Egito para trás, e agora você vai aprender com Deus. Como nós estudamos, quem foi para a escola bíblica dominical domingo aprendeu que é necessário nascer de novo.
E esse nascer de novo, tudo que aquilo que você aprendeu no Egito fica para trás, porque o reino agora quer coisa nova. Não pode trazer nada do Egito para dentro do novo nascimento, porque o novo nascimento parte do alto, na ação e a operação do Espírito Santo de Deus. Oh glória, aleluia. Então Moisés vem, Deus o vocaciona, é com ele, tem aquele teste todinho. Ele chega, se apresenta. As primeiras pragas são de Arão, não são de Moisés, que as pragas de Moisés é mais pesada. Se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver isso. Por isso que é bom ler Bíblia. As pragas de Moisés é mais pesada. Deus mandou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quando chegou na nona, aí agora há um preparamento agora. Deus diz assim, ó, o cordeiro precisa morrer. E esse cordeiro morrendo vai salvar a vida de quase 3,5 milhões de um povo. Mas esse cordeiro morrendo traz livramento para o povo de Israel, porque o sangue vai fazer o que com o sangue? Passa nas vergas das portas, passa nos umbrais, passa nos degraus da porta, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar. Haverá livramento para aqueles que estão com a marca, para aqueles que nasceram, para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Oh glória! O anjo da morte vai passar e vai levar cada primogênito de cada família, e até os primogênitos dos animais também vai morrer. Tem morte. Mas eu venho dizer a você, tem vida. Mas que Deus é esse que se prega que Deus é amor? Talvez você não conheça o amor de Deus, porque quando Deus provou o seu amor para conosco, Ele entregou o seu Filho unigênito. E é interessante, porque morre os filhos unigênitos lá, os primogênitos lá, mas quando Deus prova o seu amor para conosco, Ele também entrega seu Filho para ser crucificado na cruz do Calvário. E a Páscoa não tem nada a ver com um coelhinho, que aí, se eu for entrar nesse mérito aqui histórico, eu vou bater em muita gente. Uma linguagem, que isso aqui também não é a ocasião, porque eu conheço a historicidade. Mas se aproveitaram desse momento e colocaram agora um coelho no lugar do cordeiro. A Bíblia fala que Eva era ervas amargas, aí colocaram o quê? O chocolate. Os pães era asno, aí substituíram por coisas que são doces, e aí virou atrativo, aí virou o que? Comércio, e as pessoas são atraídas aí ao supermercado comprar o seu ovo da Páscoa, comprar a caixa de chocolate. Mas a verdadeira Páscoa na Bíblia não tem nada a ver com doçura, tem a ver com ervas amargas. Talvez as famílias lá no Egito não estavam preparadas para perder o seu filho primogênito. Deus guardou e protegeu o seu povo, porque obedeceram à palavra de Deus, e coisa boa é obedecer. Filho que anda em caminhos que o pai diz, não ande com fulano, porque fulano não presta, mas não dá ouvido, não atenta para a voz, para os conselhos de papai, de mamãe, o final é terrível. E não venha falar para mim não, porque eu conheço os presídios, e lá só tem filho de papai. Os presídios são cheios de filhos desobedientes, porque eu faço trabalho lá social, esse mesmo trabalho que a gente faz aqui, a gente faz dentro dos presídios da capital de João Pessoa, e agora nós alcançamos os presídios também, Santa Rita, e aí estamos entrando em mundo abaixo do Bahia.
Quando a gente entra dentro dos princípios, está lá. Bem que papai avisou. Foi, não foi? Enfim, tu não obedecesse. Porque disse que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então hoje eu venho lhe dar conselho aqui. Oh glória, aleluia. O anjo da morte passou, matou, mas teve uma coisa: houve morte para que os portões fossem abertos. Houve morte para que alguém fosse liberto. Houve morte para que alguém fosse solto. Houve morte para que o povo fosse e saísse da terra que estava de escravidão para agora entrar no deserto. Agora o povo está livre porque Deus enviou alguém. Mas o cordeiro morreu, aleluia. E esse cordeiro que morreu lá no livro de Êxodo, é esse cordeiro que tipifica já e apontava Cristo Jesus, que ia ser pendurado na cruz do Calvário. Quando João viu Jesus que vinha para ser batizado, para cumprir a lei, disse João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para salvar, Jesus veio para redimir, Jesus veio para levantar você do charco de lodo em que se encontra, dar um banho com seu sangue, purificá-lo, dar a certeza da salvação, porque esse é o princípio do Evangelho. Jesus veio para transformar a velha criatura numa nova criatura, numa nova criatura, numa nova pessoa. Jesus veio, Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Essa é a nossa verdadeira Páscoa, porque Páscoa quer dizer passagem, porque o anjo passou. Ei, não adianta somente viver para esta vida pensando que a vida só se resume aqui, se nós não tivermos cuidado e não atentarmos para a voz de Deus, para a sua palavra. Uma das maiores preocupações minha, melhor dizendo, é que para onde irá a sua alma se Jesus ou se a morte chegasse hoje? Mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em viver. A gente está preocupado em curtir a vida. A gente está preocupado em ajeitar o corpo. A gente está preocupado em melhorar a condição física. Mas como é que vai a tua alma? Como é que vai o teu espírito? Já se alimentou da palavra de Deus hoje? Porque nós estamos vivendo aqui como a vida fosse se resumir aqui. É só curtir, é só brincar. Tá bom demais, deixa eu levar a minha vida assim mesmo. Mas deixa eu dizer para você, como atalaia de Deus, vem a prestação de conta. Se Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas crê como diz a palavra, e em crer é aceitar a palavra de Deus como ela é. Porque tem muita gente dizendo eu creio em Deus, mas não recebe a palavra, não aceita a palavra como ela é. Então você não crê. É uma crença sua. Porque não adianta somente crer, mas não recebe a palavra, não obedece e nem quer andar no caminho. Foi por isso que nós viemos aqui nesta noite. Eu vim dar uma melhorada no som. Tá até alcançando aí, não tá? Porque tá baixo ainda. Oh glória. Oh aleluia. Eu andei 7 quilômetros a pé. Em 1 hora. Eu saí de casa de 6 horas para chegar aqui. Com esse carro. E vou voltar mais 1 hora a pé. É até Deus dar condição para a gente chegar aqui mais vezes. A gente tem um som mais de qualidade e abranger mais. Oh glória. Oh aleluia. Mas o que é isso? Amor de Deus derramado em nossas vidas pela sua alma, pela sua vida. Porque se eu alcancei a salvação e tenho a certeza da salvação, eu não quero que você se perca. Porque se eu já tenho a certeza e a garantia, eu quero que você tenha também.
Eu não brinco de ser crente, eu não brinco de ser evangélico. A morte veio e ceifou os primogênitos. Jesus veio como cordeiro que tira o pecado do mundo, trazendo vida para todos aqueles que estão mortos. Oh glória! O cordeiro, é bem interessante que o cordeiro, ele era compartilhado com as famílias que eram menores. Da mesma forma que hoje nós estamos compartilhando para você o evangelho do cordeiro maior, que é Cristo Jesus. Teve um cordeiro que era só para a família, e que cada família tinha que ter o seu cordeiro. Só que hoje não há mais individualismo. Esse cordeiro agora é de todos. Ele veio para que todos o recebessem. Oh, aleluia! E o desejo do Pai qual é? Isso me fascina quando eu leio, quando Paulo diz: qual é o desejo do Pai? É que todos cheguem ao pleno conhecimento e sejam salvos. Mas alguém vai dizer assim: mas nem todos vão ser. Mas o desejo do Pai é que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Se o crente que está na igreja não tem esse desejo, o tal não tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque se foi o Pai que enviou Jesus, depois que Jesus consumou, realizou a obra do Pai aqui na terra, e é tão provável que é bem interessante. Quem vem à escola bíblica dominical não pode perder isso. Oh glória! Quando Jesus disse para Nicodemos assim: Nicodemos, se não nascer de novo, não vai poder ver o reino dos céus. Isso é interessante, por quê? Mas como é isso? Me fizeram essa pergunta. Mas como é que ele não podia ver? Porque havia uma escama. Como foi que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus já estava na terra, estabelecido por Jesus. Pelo período que ele passou aqui, Nicodemo não conseguiu enxergar. Aí Jesus foi mais enfático com o rabino, com o mestre, com o doutor, com aquele fariseu. Aí disse assim: ó, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino de Deus. Pare um pouco e deixa eu aqui abrir um parênteses. Você já imaginou passar um dia sem energia? Você já imaginou passar um dia sem energia? Tem porta que só abre com energia. Tem porta que é automática. Mas você pode dizer: mas tem gerador. Mas no canto que não tiver gerador. E agora você está dentro de um elevador. Faltou energia. Tem alguém que disse aqui: Deus me livre. Já. Deus me livre. Mas ela está presa dentro do elevador. Qualquer hora vem um bombeiro e resgata. Tem vida, tem esperança ainda, não vai morrer. Menos que o elevador desabe de uma vez. Mas vamos ver que isso não aconteça. Agora você já imaginou no eterno sofrimento, sem saída, sem esperança de fuga, sem poder traçar rota para sair? Você parou para pensar que já na sua última instância da sua vida, você esperava ser recebido pelo Pai? Bateu na porta, abre a porta, e Ele dizer: não te conheço, apartai-vos de mim. Quem vai dizer isso é Jesus. Quem vai dizer isso aí, tanto para os que estão dentro, para os que estão fora. Seja para os que têm anel, que estão lá no STF, seja para os presidentes que estão nas grandes convenções.
se não andou nas Sagradas Escrituras, não viveu o Evangelho santo e genuíno de Deus, vai ouvir: apartai-vos de mim. Mas Senhor, em teu nome eu profetizei. Eu não quero saber que você profetizou, é no meu nome mesmo. É o meu nome mesmo, em meu nome eu profetizei, eu curei, eu falei, eu fiz, é meu nome mesmo, meu nome. Foi isso que eu disse para os discípulos: vocês vão em meu nome vocês vão expulsar os demônios, em meu nome vocês vão curar os leprosos, em meu nome vocês vão colocar as mãos em cima sobre os enfermos, eles vão ser curados, em meu nome vocês vão fazer maravilha. E ele disse até maiores. Mas será triste para esses que realizaram tudo isso chegar no dia final e dizer: não te conheço, a porta fechou. A gente acha que isso não vai acontecer, que a vida que eu estou vivendo aqui na terra está muito bem. Se dinheiro fosse tudo, a Covid-19 não tinha matado o rico. Se dinheiro fosse tudo e resolvesse todos os problemas da terra, a gente não vivia a maior corrupção que nós estamos vivendo. E coisas piores ainda estão para acontecer. Porque um Deus que agiu no Egito é o mesmo Deus que está agindo na terra. E tem uma coisa: ele botou a terra para falar. E as pessoas não estão ouvindo. Uma cidade toda pegou fogo. E olhe, foi a cidade dos ricos, dos aqueles que se ostentam, daqueles que até mesmo na apresentação ela disse: para Deus não tem troféu, porque Deus não existe. Somente uma faísca foi o suficiente para a casa dela pegar fogo, e toda a casa ali em Los Angeles. Mas que Deus é esse? É o Deus que entregou o seu Filho unigênito para salvar a minha vida e a sua vida da condenação eterna. E o Evangelho está sendo pregado genuinamente, sem mistura e sem arrudeio, em alto e bom som. Tem vida, tem esperança, tem solução. Nem tudo está perdido. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a luz deste mundo, Jesus é a alegria, Jesus é a paz, Jesus é tudo que excede o entendimento do homem. Ele é a paz que o mundo precisa. Ah, se você parasse e dissesse: eu preciso tomar uma decisão, eu preciso me decidir hoje, porque amanhã eu não posso nem dizer para você que Deus lhe conceda outra oportunidade. Não posso dizer isso para você, porque eu não sei o dia da manhã. Eu não sei aqui um pau na frente do meu nariz. Ainda tem gente que pega o microfone: que Deus lhe conceda outra oportunidade. Eu sei se Deus vai conceder. O dia da manhã pertence a Ele. Ele está mandando pregar é hoje. Ele está dizendo: salvação é para hoje, libertação é para hoje, cura para a alma é para hoje, o preenchimento do vazio Ele quer preencher hoje. Ele quer quebrar as ataduras, as algemas, os cadeados. Ele quer te libertar do pecado que te escraviza. Ah, o homem se acha o bambambam na terra e quer conhecer o homem. Já diz o ditado popular: dê poder a ele. No instante ele cresce o gogó, no instante ele empina o nariz, quer pisar os outros igual a ele, que foi feito do pó da terra, que carrega chefe para sobreviver, é alimentado. E a gente muitas vezes quer se engrandecer. Tenha calma, tenha paciência.
Nem todo mundo não gira em torno de nós, nem as coisas. Tem hora que a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus e obedecer. Moisés obedeceu, Arão obedeceu, e cada família obedeceram. E ainda tem mais, teve egípcios que disseram assim: nós estamos nesse negócio também, deixa eu ir para a casa de vocês, já que o anjo da morte vai passar. Aí entraram na casa dos hebreus e ficaram lá refugiados. Os filhos escaparam, família escaparam. A prova foi tão grande que quando eles foram libertos, saiu uma mistura de povo hebreu com egípcio, saíram para o deserto, e foi esse povo, nessa mistura, diz a Bíblia, que levou o povo à murmuração. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia para pregar a Bíblia. Eu estou no Novo Testamento e estou no Velho Testamento mostrando para você. Teve cordeiro lá e tem cordeiro aqui no Novo Testamento. O cordeiro apareceu, foi Cristo Jesus. E esse aí foi definitivo. Daqui para lá não existirá, não vai haver, não haverá outro cordeiro a não ser Cristo Jesus. Eu estou compartilhando para você a palavra de Deus nesta noite. Deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A verdadeira Páscoa é estar com Cristo, permanecer em Cristo, caminhar com Cristo, viver com Cristo e se alimentar Cristo e até ter Cristo no sangue. Esse é o verdadeiro Evangelho. Que Jesus possa te libertar nesta noite, que Ele possa te conceder a salvação que está aqui para você nesta noite, que Ele concedeu através do seu Filho Jesus Cristo. Venha para Ele enquanto é tempo, e que Deus os abençoe.